Olá, mulheres positivas! Hoje um episódio mais que especial. Eu fui até Dubai para conversar com a Patrícia Brasil. Vem comigo! Olá, mulheres positivas! Diretamente de Dubai hoje com uma mulher, uma personagem que é inspiração pura, talentosa, trabalhadora, realizadora, Patrícia Brasil. Aqui no Mulheres Positivas, em Dubai, ela que é uma empreendedora serial, já teve um monte de startup, vendeu a última e agora vai contar em primeira mão pra gente qual que é o novo desafio, o próximo sonho que com certeza vai dar certo, porque tudo que ela faz, ela realiza, que inclusive é um dos projetos dela. Paty Brasil, muito obrigada pela sua presença, que felicidade. Eu que tô feliz de estar aqui em Dubai com você, feliz de verdade, obrigada, que honra. Não, eu preciso contar pra vocês que a Patrícia Brasil ela é tão generosa que todas as pessoas que eu conheço aqui em Dubai, ela que me apresentou. Alguns anos atrás, ela me apresentou e falou, olha, essa é a pessoa certa, você tem que conhecer a Fernanda Miras. Eu lembro o dia, você falou, você precisa conhecer a Fernanda Miras, porque ela é uma mulher que vai te ajudar. E a Fernanda Miras é quem está por trás do prêmio Mulheres Positivas aqui em Dubai. Então, incrível. Eu digo que na vida, pra gente construir uma carreira, construir uma vida feliz, mais importante do que ter resiliência, trabalhar muito, estudar, que definitivamente são fundamentais, é muito importante ter bons aliados. E a Patrícia foi uma grande aliada na minha carreira, então eu tenho um prazer e uma honra enorme em poder contar a história dela pra vocês. Ela que também é uma das nossas homenageadas aqui em Dubai. E, Paty, conta um pouquinho pra gente aqui em 30 segundos. Quem é você? Conta um pouquinho sobre a sua carreira. Você é um personagem conhecido, mas acho que é legal dar uma relembrada na sua carreira. Primeiro, que prazer poder estar aqui falando no Mulheres Positivas. Admiro muito o seu trabalho. Tive a oportunidade de participar do evento do Mulheres Positivas em Paris, onde eu fiquei ainda mais admirada do seu alcance e do seu impacto. Então é importante também falar que o trabalho da Fabi, ele tem uma relevância não só no Brasil, mas no mundo. Né? Mulheres que precisavam daquele incentivo e da informação que você trouxe nos eventos. Então é muito bacana ver isso acontecendo de verdade. Agora aqui em Dubai, muito feliz de ser homenageada pelo Mulheres Positivas. E para quem, enfim, ainda não conhece, não tem, né, vou falar, internet, a gente conhecida, eu nem acho isso tudo que eu sou, mas eu sou uma mulher que teve a resiliência de crescer numa família onde, graças a Deus, nunca me faltou, né, o básico, né, comida, acesso à escola, mas também a gente era limitado ali em relação a ter acesso ao que hoje eu, graças a Deus, posso fazer pelo meu filho, né, então viagens e tudo mais. Mas o que, de fato, eu vejo que fez a diferença na minha vida foi ter essa linha clara do que eu queria realizar. Então, independente de eu ter saído lá do subúrbio do Rio de Janeiro... Qual que é o nome do bairro? Eu nasci em Belfor Roxo. O que está no meu passaporte é Belfor Roxo. Eu então, amo. Se você coloca no Google, você vai saber aí o que é Belfor Roxo. E eu tenho o máximo respeito e admiração, né, de ter nascido num local de pessoas resilientes, de pessoas fortes. Isso me fez uma pessoa sagaz, uma pessoa que não aceita não como resposta, uma pessoa que realmente vai atrás para poder realizar, né? Eu acho que isso vem muito... Eu nasci em Belfor Roxo, fui criada em Nova Iguaçu até os meus 14 anos de idade. E com 14 eu mudei para Niterói com a minha família, onde eu comecei a estudar em escolas onde eu fui convivendo com pessoas que tinham um acesso diferente do que eu tinha sido exposta até então. E ali eu comecei a ver, tá, mas para poder... eu nem sabia. Na minha ignorância, com 14 anos, eu não sabia que você podia ir para Disney mais de uma vez na vida. Eu achava que era só com 14 ou 15 anos ou ter a festa de 15 anos. Isso era comum de falar, né, no subúrbio. Então, quando eu ia na escola e via que as pessoas iam e vinham da Disney, ou então outros lugares do mundo, eu falava, nossa, que legal, então você pode. E como é que o pai dessas pessoas fazem, né, para elas poderem ter esse acesso? O que a mãe dessas pessoas fazem? E a maioria que eu via, né, tinham negócios ou então empreendiam de diferentes maneiras, e isso ficou ali no meu subconsciente. E a realidade é que quando eu tinha 19 para 20 anos, eu comecei a minha primeira empresa, né, uma marca de souvenir para ser vendida nos pontos turísticos do Rio de Janeiro, uma vez que em 2010 a gente estava entrando ali numa década importante para a cidade do Rio, com o Pan-Americano, Olimpíadas, Copa do Mundo acontecendo, e eu vi essa oportunidade do mercado, peguei minhas economias como professora de espanhol e investi tudo nesse negócio sem saber quando que eu ia ter esse retorno. E de lá para cá, eu nunca tive investimento de nenhum banco ou fundo de investimento ou, enfim, de fora. E meus negócios, eu fui investindo de um negócio no outro, cheguei a vender uma das empresas e fui muito atenta
essas ondas do mercado, né? Essas questões... Oportunidades. Essas oportunidades. E principalmente o que estava em tendência antes daquela onda estourar. Então, por exemplo, antes de influenciador digital ser uma profissão, em 2012, né, eu comecei a trabalhar com as blogueiras de moda no meu e-commerce de bolsas, né, na Holic, e eu comecei a ver o resultado disso. Via que o mercado não sabia como contratar, por quanto tempo, quem contratar, e eu comecei a entregar esse serviço. Então, quando eu fundei o Grupo IT Brasil, essa profissão hoje conhecida não era nem considerada profissão. A gente tinha que explicar qual era a diferença de investimento numa mídia tradicional para uma mídia online e o que era uma mídia online. Então, fui muito precursora nisso e aí a gente surfou uma onda muito boa. Foi por isso que eu saí do Rio e depois mudei para São Paulo. E, ao longo da minha vida, eu fui sendo essa pessoa que sempre empreendi, né, nas minhas próprias iniciativas, no meu próprio negócio, e fui enxergando oportunidades e executando antes daquela onda estourar. É isso que eu estou fazendo agora na próxima. Agora me conta, lá atrás, essa primeira empresa que você lançou, 18 anos você tinha? Eu tinha 18 para 19. 18 para 19. Que eram souvenirs. É. Então, o que passava pela sua cabeça, Paty? Você pensava, eu quero ter uma vida diferente, eu tenho capacidade, eu vou... Como é que funcionava a sua cabeça na época? Assim, o que você consegue lembrar dos pensamentos que você tinha quando você lançou sua primeira empresa? Olha, eu tinha uma vontade absurda de mudar de vida, né? De construir uma realidade diferente da que eu tinha acesso até então. Então, assim, eu lembro que eu entendia que só através do trabalho eu ia conseguir isso, porque eu não tinha quem indicasse, eu não tenho o relacionamento que eu tenho hoje. Se você me perguntar qual que é o ativo mais poderoso que eu tenho hoje, é a minha rede de contatos no mundo inteiro, né? Eu tenho pessoas que em uma ligação vão me atender e novos negócios podem surgir, novas empresas, investimentos e por aí vai. Então, eu acho que isso foi conquistado ao longo dos anos, mas lá atrás, essa Patrícia que não tinha essa visão, não tinha esse acesso, era uma máquina de executar. Então, com a ideia da Eco Souvenir, eu consegui passar numa incubadora do Sebrae do Rio de Janeiro, onde foi a minha grande escola empreendedora. Eu estou falando ali de 2010. E eu fiquei nessa incubadora por 1 ano e meio e ali os mentores, né, os professores, iam mostrando pra gente o que a gente deveria fazer. E era gratuito? A gente pagava uma mensalidade de R$ 168 num carnê de 48 vezes, porque era o que eu tinha acesso na época, eu pagava suado, tá? Suado. Eu pagava suado. Menina, e daí em vez de você ir passear, ir pra balada, você tava lá, focadíssima... Não, eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Eu tenho a vida que eu sonhava nessa época. Então, eu sei quanto me custou chegar até aqui, entendeu? Tipo, sei exatamente. E você abria a mão do quê na época, que você lembra? Com 18, com 19, com 20 anos, de sair com os amigos de final de semana, de, enfim, curtir uma vida mais jovem. Então, eu era uma pessoa que, final de semana, eu ia para a fábrica, que produzia as minhas peças em Friburgo, Nova Friburgo, zona serrana do Rio, né? Serra do Rio de Janeiro. Como eu que investia no meu próprio negócio, eu não tinha verba para ficar, por exemplo, em hotel e tudo mais. Aí, o que eu fazia? Eu pedia para dormir dentro da fábrica. Eu amo. Eu amo. Maravilhosa, perfeita. Então, assim, nem ficava pensando, vamos sair, vamos isso, vamos aquilo. Não, nem passava. Querida, eu tenho uma meta aqui, né? Quando você me vê brilhando lá na frente, que finalmente é a época que estamos conversando agora... não queira tirar o meu brilho, porque eu sei o quanto vai me custar. E eu tinha muita clareza. Meus amigos dessa época falam. Era impressionante. Não sei, Deus me deu essa visão e me deu a força para poder trilhar esse caminho. E ele abriu o caminho para mim, porque eu sei que onde eu cheguei não é só a força humana que me coloca, sabe? Agora, uma pergunta. Você acha que existiram outras mulheres tão trabalhadoras quanto você, com tanto talento quanto você, que tentaram a quantidade de vezes que você conseguiu e não chegaram e acabaram não chegando a lugar algum? Sem dúvida. Sem dúvida. E eu vou falar por duas questões, tá? Eu acredito que a primeira delas, e assim, eu vou falar porque realmente eu acredito nisso, tá? Tem uma coisa que chama favor de Deus. Eu sei que tem portas que o humano ele pode tentar com o networking do mundo inteiro abrir. Mas tem coisas que você tem que ter essa visão e você tem que ter essa mão de Deus em cima, ou você tem que pedir uma bênção para que realmente aquilo aconteça e você tenha essa sorte. Segundo, então pode ser Deus e sorte. E resiliência, tá? Quando eu falo resiliência, quantos nãos você aguenta receber? Porque a minha vida inteira eu fui muito resiliente a aprender a lidar com essas negativas, né? Então, quando eu mudei para São Paulo, eu não conhecia absolutamente ninguém,
eu não tinha amigos, eu tinha colegas de trabalho, pessoas que eu já tinha dentro da empresa e que eu conhecia. Então, eu fui criando mais relacionamento com essas pessoas. Mas até eu conseguir fechar os contratos que fizeram a diferença no meu negócio até então e conseguir ser renomada e aceita no mercado, foram anos, né? Então, enquanto às vezes uma agência ou outra, né, tipo de influenciadores, tinha alguém por trás que ligava lá para uma grande empresa e aprovava uma verba milionária para essa pessoa poder administrar dentro da agência, contratando os influenciadores, eu tinha que ir porta a porta tomando não, do tipo, a gente não agencia assim, a gente não faz isso, a gente não faz aquilo. Não, eu não acredito nesse negócio de internet, até eu achar as portas certas. Então, sem dúvida, primeira coisa, a favor de Deus, e segunda, essa resiliência. Eu aprendi a transformar nãos em sim, e quando eu tenho não, eu estou falando só com a pessoa errada por enquanto, mas eu vou achar certa. Eu gosto muito, muito, muito dessa sua mentalidade, porque conversando, né, com mulheres, eu ouço muito histórias assim. Ai, porque eu tentei, e daí eu fiquei muito chateada, porque a pessoa não me quis, porque eu fui rejeitada. E eu acho que essa sua mentalidade, essa sua maneira de encarar a vida, ela, de fato, faz mudar o jogo, porque eu entendo que alguns não, talvez até ficou um pouquinho chateadinha, mas a maioria deles passou em cima igual um trem, né? Olha, eu ficava bastante chateada. Para ter uma noção, quando a gente criou, eu tive a oportunidade de escrever o YOLO, que significa You Only Live Once, você só vive uma vez. É como se fosse um Carpe Diem de antigamente. Eu patenteei isso no Brasil como programa de internet e fiz uma temporada em cada continente. Para realmente fazer isso acontecer, a gente precisava vender patrocínio. Quando eu ia para a venda de patrocínio, a cada um patrocinador assinado e fechado, ou seja, o dinheiro na conta da empresa, eu tinha que falar com pelo menos umas 130, 140 empresas. Meu pai. Daquele então eram 130 nãos. Eram 130 nãos para um sim. Então, por exemplo, por que você teve ali o patrocínio tipo de marcas de beleza grande? Porque todas as outras daquele segmento me deram não. Aquele apostou em mim, então eu fazia condições melhores, eu entregava além do contrato, eu colocava as youtubers em oportunidades para o meu patrocinador ter ainda mais resultado do que ele tinha investido, entendeu? Então, eu também abraçava quem me dizia assim. Então, eu tive patrocinadores que foram desde a primeira temporada em 2015 até a última em 2018. Né? Mulheres Positivas, essa mensagem é muito, muito poderosa. Então, vocês entenderam, para um patrocinador, para um sim, 130 não. Então, para você que está chateado com o quinto, sexto não que vocês receberam, bora reavaliar os nossos conceitos e bora lutar, porque não tem... como é que é? To heaven, não tem elevador para o sucesso. Tem que pegar a escada, não tem jeito. E a escada... E a escada às vezes é dura e a gente passa calor, igual aqui esse calor que está aqui em Dubai, meu pai do céu. Pode Brasil, agora me diz uma coisa. Você fala sobre a importância da sua criação quando você era pequena, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Conta pra gente o que você enxerga que foi poderoso na sua primeira infância, na sua infância, na sua pré-adolescência, que formatou sua cabeça para você ser essa mulher que você é hoje? Com certeza, a criação, né? Meus pais me deram muito... Apesar da gente morar no subúrbio, eu sempre tive uma educação muito rígida, né? E em relação a... Primeiro, meu pai treinava a gente. Meu pai militar na época, né? Então, olha no olho sempre, no fundo do olho da pessoa, o aperto de mão tem que ser firme. Se a pessoa for falar com você, você tenta estar na mesma altura que ela, ou se for um adulto, porque isso eu era criança, né? E ele falava, tipo, pedir para baixar para você poder falar com a pessoa. E eu fui criada para poder conseguir me movimentar ali no subúrbio desde muito nova. O que significa isso? Eu morava longe da escola, então para eu poder ir para a escola eu tinha que pegar ônibus sozinha, às vezes, isso com 7, 8 anos de idade. Então a minha avó, né, mãe da minha mãe, que cuidava da gente também, treinou a gente para poder não passar perrengue no ônibus sozinho. O que significa isso? Nunca sentar na janela, sempre fazer contato com o motorista e com o trocador na hora que a gente entrava, para ele ver que a gente estava ali, né? Tipo, se acontecer alguma coisa, gritar fogo e não socorro, porque socorro as pessoas podem ter medo e fogo curioso vem para olhar, né? Então, treinou a gente para, em casos de possíveis cenas de assédio, o que fazer. E por que não pode sentar na janela? Fiquei curiosa. Porque aí pode sentar um adulto, te bloquear, abrir um jornal, botar uma mochila e fazer alguma maldade com você e você não ter como sair. Gente, entendeu? Então eu nunca maravilhosa, sentava na janela, nunca. Entendi. E daí você acha que esses conceitos que a sua avó te ensinou, você levou eles para sua vida? Olha, com certeza. Principalmente, né? Eu falo, no caso da minha avó, esse olhar atento. Então, quando eu entro em qualquer ambiente, eu olho as saídas de emergência
Pra onde eu Até saio hoje. aqui? Eu já vi aqui onde a gente chegou. Eu sou essa pessoa, tipo, eu não consigo ser diferente. Então, eu subo de elevador, mas eu já sei onde está a escada daqui. Tá no hall aqui na entrada, na direita, tem, entendeu? Então, assim, onde eu entro, eu vejo isso. Eu tô sempre com essa questão ligada. Óbvio, isso deixa a pessoa um pouco mais estressada ao longo da vida, com certeza. Mas, com certeza, também evitou que muitas coisas ruins pudessem acontecer comigo desde pequena, entendeu? E a questão do ser firme, né? Eu acho que aqui você viu a questão da conexão que você teve, né, com a Marian de Sharjah. E foi muito bacana, porque foi essa pessoa sendo transparente, entendendo que negócio bom é quando é bom para os dois lados, com olho no olho, respeitando o outro, né? Quando eu puder apertar a mão e ser um aperto de mão firme, né? Aquela mão que a pessoa quase larga a mão dela em você. Isso tudo, no dia a dia, ao longo da minha vida, fez com que eu, sem dúvida, não só chegasse aos lugares, mas permanecesse ali, né? E essas pessoas pudessem ver ali o que tinha algo relevante, né? Porque, às vezes, o básico a pessoa não faz, né? Tem gente que você vai conversar e a pessoa fica assim, olhando para cima, olha no olho, sabe? E aí eu acho que isso é importante, básico, mas assim, tem muita gente que não faz, ainda mais hoje com o celular, né? Tem muita gente que está aqui com você e não está falando. E tem muito negócio que deixa de ser fechado por essa falta de atenção aos detalhes. Por exemplo, também, tratar todo mundo igual mesmo, né? Da tia do café, a moça da limpeza, até quem... Porque como você trata as pessoas que, entre aspas, você não precisa ou sabe que elas não têm algo a oferecer, é como de fato você é, né? Então, assim, as pessoas, quando a pessoa não tem nada a oferecer num primeiro momento para você e você continua tratando ela igual ao CEO que você quer fechar um negócio milionário, isso mostra muito quem você é. E as pessoas que me abriram muitas portas, viram como eu tratava essas pessoas e depois me escancararam portas que eu sozinha não abriria, sabe? Então, tipo, o motorista, né, tipo... Eu não vou falar aqui na gravação, mas teve um motorista de uma pessoa muito relevante aqui dos Emirados Árabes que foi me buscar no hotel que eu estava, sei lá, em 2019. E eu conversei, eu perguntei como ele estava, se poderia só abaixar um pouquinho o ar, porque estava muito frio na hora que eu entrei. E depois, né, a diretora desse local virou para mim e falou, não, a gente sabe como você é, o fulano de tal nos reportou. Então, quando você menos espera, coisas podem sair daí. Então, mais uma vez, a criação, né, da onde que eu realmente saí, como eu fui criada, com os valores muito éticos, né, com código moral intocável, né? Para mim, o certo é certo, o errado é o errado, não tem meio termo. Isso eu aprendi com os meus pais, com a minha avó, né, com a minha outra avó. Então, tipo, não tem dá um jeitinho. Não. Vamos pagar meia nota? Não. Vamos abrir empresa em Dubai, então, que não tem tax, entendeu? Vamos dar um jeitinho lá no Brasil. Não, agora lá eu pago o meu imposto. Tem o IVA, mas vale super a pena também. Então, vamos fazer o certo, porque o certo é certo. E como você faz uma coisa, é como você faz todas as coisas. Se você pede meia nota aqui, daqui a pouco quando você puder ser corrompida pelo sistema, você vai topar ser corrompida pelo sistema, por pouco ou por muito. Porque como você faz uma coisa, é como você faz todas as coisas. E eu sou muito certa nisso, sabe? Tipo, então, eu não deixo... assim, as coisas soltas, ou então tento dar um jeitinho para... o certo é o certo, então vamos embora do certo. E detalhe, o certo, você nunca vai ter problema, porque você não vai estar com aquela consciência pesada de estar com o rabo preso, de fazer alguma coisa do tipo, se descobrirem. Então, assim, se descobrirem, que ótimo, né? Porque eu tô aqui desde 2019, 2018, abrindo mercado para daqui a pouco outras pessoas que nem você chegarem. E aí, mulheres positivas, estão gostando da Paty Brasil? Ela é muito maravilhosa, né? Olha só, agora tem um recado para todas as mulheres. Já imaginou se candidatar às vagas das maiores empresas do mercado? Ou então fazer cursos gratuitos que aumentem o seu conhecimento e te ajudem a se desenvolver? Pois é, a TIM se juntou com Mulheres Positivas para reunir um ecossistema de possibilidades em prol da equidade de gênero. Lá no app do Mulheres Positivas, você encontra vagas afirmativas de diversas empresas e muitos níveis de escolaridade. O que significa? Tem nível para todo mundo. Além de cursos gratuitos das mais variadas linhas de conhecimento. Tem curso para todo mundo. Mais do que uma iniciativa, é um compromisso da TIM que todas as mulheres tenham pleno acesso à educação e oportunidades iguais no mercado de trabalho. Então, baixe já o app do Mulheres Positivas e aproveite.
E o melhor, clientes TIM podem usar a funcionalidade sem descontar da internet. A equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. TIM, imagine as possibilidades. E é isso aí, mulheres positivas, não saiam daí. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E o Mulheres Positivas está de volta com a Paty Brasil, lá em Dubai. Bora lá? Agora uma pergunta. Eu sei que é um pouquinho uma pergunta clichê, mas eu tenho uma curiosidade muito grande em entender como que você hoje enxerga as startups. Minha pergunta é, quando você tinha 18 anos de idade, você fez sua primeira empresa, depois você teve sua segunda empresa, você é uma empreendedora serial. Você teve uma série de empresas. O que mudou na sua cabeça? Naturalmente, você hoje tem 40 anos, minha idade, né? 36. Nossa, ela é muito nova, meu Deus do céu. 36 anos. Quando você começou a empreender, você tinha 18. Então, você está há 20 anos empreendendo. Quase isso. Certamente, a sua cabeça mudou nesses Sim. 20 anos, não dá para dizer que não. E você deve ter muita clareza em entender como você enxergava o mercado de empreendedorismo antes e como você enxerga hoje. Eu tenho duas perguntas para você. Tá. O que você, que de novo é a parte clichê, o que você teria dito para você mesma quando você começou lá atrás com os souvenirs, que hoje você tem muita consciência e muito autoconhecimento e na época você não tinha? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, que são empreendedoras, que sonham em ter um percurso igual ao seu. Empreender, criar a sua empresa, se tornar independente, conseguir ganhar seu dinheirinho para mudar de qualidade de vida, para conseguir frequentar ambientes diferentes, viajar, dar uma educação melhor para o filho, qualquer coisa que elas sonham, para elas conseguirem chegar nos sonhos delas. Primeira coisa, o que a Patrícia de hoje falaria para a Patrícia de 18, 20 anos? Acredita em você, mais do que você imagina, porque a pessoa que você teve essa ideia, então executa ela, testa o mercado. Como é que a gente testa um negócio? Na hora que tem a primeira venda, entendeu? Então, eu naquela época era uma máquina de executar porque eu não tinha experiência. Então, o que eu fiz? Os meus mentores, os meus professores do Sebrae me direcionavam. E aí, hoje, eu não teria... hoje, a Patrícia, com a experiência que eu tenho, visão global, eu teria falado, essa empresa de souvenir tem tudo para crescer. Mas, na época, eles pediram para eu refazer um modelo de negócio para adaptar para um negócio sazonal. Então, a Eco Souvenir, ela foi transformada na Holic, que foi a empresa que eu vendi depois. Mas a Holic era uma marca de bolsas e acessórios para mulheres jovens. Então, a gente, assim, ousava, né, na produção de materiais. Então, a bolsa que te acompanhava de manhã até de noite, com espaço para você botar a sua marmita fitness. O forro da bolsa era claro para você não perder, porque eu tenho pavor de bolsa com forro escuro até hoje, que você fica um buraco negro lá, você não acha nada. Então, a gente foi solucionando esses problemas. Mas, naquela época, eu teria persistido na ideia da empresa de souvenir, porque, não sei se você sabe disso, mas o mercado de souvenir global pertence a uma única empresa hoje. Chama Robin Hood, escritório na China, com escritório global na Europa. Então, toda vez que você vai para um país, que você vê o nome do país nas bolsas, camisetas, não é possível, bonés, não tem concorrente? É da Robin Hood. É tudo deles? É tudo deles. Vamos embora retomar esse projeto. Pois é. Então, assim, é um mercado gigantesco, né? Então, você estava certa? Na época, estava certa, mas eu não tinha o meio para poder fazer aquilo do negócio. Não tinha acesso, não tinha visão. Então, eu sabia que era uma oportunidade porque muitos turistas iam estar na minha cidade. E eu queria que eles tivessem uma boa souvenir para levar para fora, porque eram shopping bags com a estampa em silk do Rio de Janeiro, uma estampa bonita, um produto de moda, né? E nessa época eu não tinha esse acesso que eu tenho hoje, mas aí que vem a segunda resposta que você pediu. Acredita em você. Porque, assim, se você tem uma ideia, valida essa ideia vendendo o primeiro produto ou o primeiro serviço e vai aprimorando o que o seu cliente está falando sobre aquilo. Ouça. Né? Ouça, não tenha medo. Então, por exemplo, hoje na minha mais nova empresa, antes de começar a vender, a gente está testando com quem tem esse problema, porque a gente já está criando um produto para solucionar a dor de uma doença que não tem cura e que atinge 12% da população mundial. Então, nesse momento, a gente tem um grupo de 400 pacientes testando. Eu só vou lançar para o mercado depois que o feedback dessas pessoas chegarem às nossas indústrias, para que a gente possa aprimorar o que eles estão falando em relação ao feedback, de textura, de tudo que a gente está fazendo,
E aí sim a gente lança depois. Então, mas isso a Patrícia de hoje, que pode esperar. Se você tem que começar a vender hoje para poder construir o teu negócio, que eu também já tive aí, vende rápido e vai validando, e vai melhorando, entendeu? Olha, o que você me falou, eu tô desesperada que a gente tem muito pouco tempo e eu tenho mais umas 20 perguntas para te fazer e infelizmente não vou poder. Mas você falando me lembrou muito uma frase da Renata Bravanel. Ela me disse, antes do Silvio morrer, que ela entrava em algumas reuniões do grupo SBT e eu ouvia e falava assim, cara, eu não tô concordando com o que eles estão falando, mas eles devem saber o que eles estão fazendo. E que aos poucos ela entendeu que não necessariamente eles sabem o que eles estão fazendo. E que ela tinha que sim dar a opinião dela. E ela falou, por isso que é muito importante a gente ter autoconhecimento, a gente ter confiança no que a gente faz, acreditar na nossa ideia, claro que sempre testando, né? Mas é exatamente o que você falou. Na época, se você tivesse, que também com 20 anos é muito difícil, né? Mas se você tivesse mais autoconfiança, o que é muito difícil para uma pessoa de 20 anos, você teria falado, não quero fazer sazonal, quero fazer isso e acabou. Exato. Então, a gente tem que apostar no nosso taco, claro, sempre testando o produto. Exato. Então, pra gente fechar nossa entrevista maravilhosa, porque, Patrícia, juro, amei tudo que você falou, foi muito, muito inspirador, você é muito incrível. Obrigada. Eu queria que você deixasse pra gente um livro, você pode falar do seu também, que é maravilhoso, se você quiser. Inclusive, tem várias dicas lá. Um filme, uma mulher que você admira e uma consideração final pra gente fechar a nossa conversa. Tá. Um livro que eu gosto é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Que é o Start With Why, tem o TED Talks dele que explica mais ou menos o conceito do livro, que é... The Golden Circle. Exatamente. Mas explica, Máximo. Basicamente é você buscar o cerne da questão e começar pelo porquê e não pela venda e quem que você vai vender, o público-alvo, etc e tal. Por que você está fazendo o que você está fazendo hoje? Quando você encontrar essa resposta, todo o resto você tem já muito claro. Inclusive, as pessoas compram o porquê você faz, não o que você faz. Exatamente. Amo. E eu gosto muito disso, da visão de quem está construindo um negócio, porque isso tira um pouco essa visão de preciso fazer o plano de negócio completo, responder isso, assiste, se você não tem tempo para ler o livro inteiro, assiste lá o TED dele, né? Comece pelo porquê, bota aí, tem traduzido para 500 idiomas. Em relação à mulher, você falou que não pode falar da mãe, então tudo bem, não vou falar da minha, que foi uma super inspiração para minha vida inteira, mas eu vou falar da Sara Blakely, que foi a criadora da Spanx. Ela foi a primeira mulher enfim, como é que eu vou falar, na idade que a gente vive hoje? Não. Foi a primeira mulher na atualidade. Na atualidade, a construir uma fortuna de $1 bilhão a partir do próprio negócio, sem dinheiro de fundo, sem dinheiro de sem IPO, sem abrir capital. Nada. Ela chegou a $1 bilhão só com vendas recorrentes do negócio dela e da valorização do próprio negócio. Ela, para mim, é uma inspiração de mulher de negócios e também como ela cria os filhos dela, que eu acho que ela é bem pé no chão pela realidade financeira que ela pode proporcionar para os filhos, e ela é bem pé no chão. Então eu gosto muito disso porque, né, ela mostra ali como que ela cria 4 filhos, que ela casou mais velha, ela teve filho mais velho, ela tem 4 filhos hoje e ela já está fundando o segundo negócio dela. Então, assim, é bem, bem bacana. Gosto bastante dela. Máximo. Considerações finais. Olha, eu acredito que se você tem a vontade de mudar a sua vida, começa empreendendo, assim, empreender não é só abrir um negócio, empreender é começar a fazer esse trabalho em você também, né? A mudar essa mentalidade de que você pode, de fato, transicionar entre camadas sociais, transicionar entre eu não tenho acesso para eu tenho. E, assim, eu realmente não tinha o contato, eu não sabia como, mas o movimento de tentar, de persistir, de não aceitar não como resposta, me levou a lugares que tem muita gente com acesso que não chega. Então, assim, eu falo sempre sobre você ter essa é que no inglês fala de grit, né? Mas no português a gente falaria de sangue no olho. Se você tem sangue no olho para vencer, já é meio caminho andado. Maravilhosa. Patrícia Brasil, muito obrigada. Você arrasa. Obrigada, Fabi. Sucesso. Nós. Quero ver mulheres positivas all around the world. Não, e depois não deu tempo de falar da sua empresa nova. Tô nervosa. Como chama? Lipeglow. Lipeglow. A gente vai saber muito. Você não quer me contratar para eu trabalhar lá? Se você me der um bom salário, eu vou, porque ela só produz empresa, só desenvolve empresa de bi. Eu quero participar. A gente está desenvolvendo uma solução para pessoas que têm lipedema. É uma população que não tem empresas olhando e nós resolvemos olhar porque eu sei o que é isso, eu convivo com a doença. Fui diagnosticada em 2023,
Não existe suplemento e cosmético que a gente possa usar que seja específico para quem tem essa condição. E é justamente isso que nós estamos criando para solucionar a dor diária de quem vive com lipedema. E aí, em breve, o dema, né, que é a dor, que é o problema, a gente está tirando e a gente está trazendo brilho para essa mulher. Então, Lipeglow, em breve, em todo mundo. Obrigada. E aí, mulheres positivas, gostaram? Caprichei, né? Infelizmente, o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. E eu conversei com a Paty Brasil lá em Dubai. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!